Paz e luz, Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando acerca do líder cristão. Vamos ler aqui na Bíblia Sagrada, em 1 Timóteo, capítulo 3. Diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira, ou seja, deseja, ao episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, se alguém deseja ser um bispo, um pastor, excelente coisa deseja. Então não é errado alguém desejar ser um líder cristão, alguém desejar ser um pastor. Não é errado. Fulano só quer ser pastor. E o que é que tem? Tomara que consiga. Pedimos a Deus que esta pessoa consiga mesmo ser um líder, um pastor, uma missionária, um diácono, um presbítero da igreja. Mas diz assim, versículo 2 do capítulo 3 de 1 Timóteo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Ou seja, que ele não tenha do que se acusar. Não é que ele nunca tenha tido falha, porque todo mundo tem falha. Não existe um justo sequer neste mundo que fazendo bem não peque. Já disse tudo, né? Então, convém que o bispo seja irrepreensível, ou seja, ele não tenha coisas para ninguém estar acusando ele, ou seja, alguma maracutaia que ele esteja praticando, alguma coisa errada que ele venha praticar e está praticando, então está desqualificado. Então convém que ele seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, ou seja, que ele tenha sua esposa e respeite essa esposa, temperante, ou seja, que ele seja uma pessoa equilibrada e faça equilibrar. Temperado, uma pessoa no ponto, sem exageros, sem ser exagerado, tanto para a santidade quanto para o mundanismo, as suas emoções, uma emoção equilibrada, temperada. Quando a comida está temperada, nós não sentimos o sal. Se nós sentimos o sal, ela está salgada. Agora o tempero é aquele tempero que ele não aparece, ele equilibra aquela alimentação. Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, ou seja, uma pessoa sóbria, que ele não se deixe se levar por sentimentos, por movimentos, por situações. Então que ele seja sóbrio, que ele não se deixe se embriagar com situações banais, situações de ira, de raiva, ou de cólera, ou de qualquer outra situação, que ele seja uma pessoa sóbria, que ele tenha a sua sobriedade, modesto, aí onde fala de humildade. Todo teólogo tem que ser modesto, mas nem todos são, né? Então tem que ser modesto, tem que ser pessoa sem exagerar, porque eu tenho PhD, sou doutorado, mestrado, eu sou o fera, eu sou o cara dos céus. Está sendo modesto? Não. Então a pessoa tem que ser modesta. Uma pessoa moderada, humilde, tranquila, modesta, sem querer aparecer, sem querer se amostrar, vamos dizer assim. Hospitaleiro, ou seja, que seja uma pessoa receptiva. Hospitaleiro. É claro que você não vai pegar um desconhecido e colocar dentro da sua casa. Você não é doido. Não dá para fazer isso. Mas que você seja hospitaleiro, receba bem as pessoas. Não seja aquela pessoa fechada que odeia receber visitas. Mas seja uma pessoa que gosta de falar com gente, gosta de gerar um intercâmbio, né? Apto para ensinar. Então tem que ser uma pessoa apta para ensinar, que goste de ensinar, que treine, que tenha alguma instrução para ensinar. Apto para ensinar, ou seja, perfeito para ensinar. Pessoa que chegue e se coloque na posição de instruidor. Não dado ao vinho, ou seja, não levado para o mel, não jogado ao vinho, não jogado às festas, não violento. Então existem pessoas muito violentas. Todo ser humano tem uma certa violência dentro de si, mas a Bíblia diz que o líder, ele não deve ser violento, ele deve ser calmo. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso do mundo, portanto, em uma situação, ele chegou a matar um egípcio. O que é a pessoa não violenta? É aquela pessoa que não gosta de agredir ninguém. Ela, se ela puder, ela sofre o dano e não agride ninguém. Isso deve ser o líder cristão. Porém,
chegado a um acordo. Inimigo de contendas, então inimigo do que é briga. Tem gente que gosta de brigar, tem gente que não é dado ao acordo. Eu já conheci tanta gente assim, que é porque quer fazer confusão. Vamos fazer confusão, vamos discutir, vamos brigar, e começa, tá, e não para, e vamos fazer um acordo, vamos conversar, vamos se ajeitar, não, quer brigar. Então essa pessoa está desqualificada para ser um líder cristão. Ele tem que ser dado um acordo. Existe um acordo, então vamos fazer. Existe uma trégua, vamos fazer. Dá para fazer essa trégua, dá para fazer esse acordo, então vamos fazer, né? Ou seja, inimigo de contendas, não avarento. O avarento é mão de vaca. E eu acredito que a maioria das pessoas avarentas são pessoas traumatizadas, ou seja, são pessoas que já foram pobres ou têm medo de pobreza mais do que tudo. Então essa pessoa ela faz questão de 10 centavos, 5 centavos. Ela está errada? Não. Cada um exige o seu direito, né? Agora, o avarento é aquela pessoa que vive para o dinheiro, pelo dinheiro, e ela faz tudo pelo dinheiro. Ela pode ver alguém morrendo e ter o remédio, mas ela vai ter pena de gastar aquele remédio. Não é só dinheiro, é aquela pessoa voltada para si mesmo. É o avarento. Então o líder cristão não pode ser avarento. Que governe bem a sua própria casa. Então isso aí é muito importante. Se alguém não governa a sua casa, não governa a sua esposa e filhos, ou o seu marido, não governará bem a casa de Deus. Porque a casa de Deus é como se fosse uma grande família. Às vezes irmão está contra irmão, às vezes os irmãos brigam, o pai tem que fazer as pazes. Às vezes a pessoa está com a cabeça quente, cabeça cheia, e vem o pai para aconselhar. Às vezes a mãe não compreende o pai não compreende a mãe, depois faz as pazes. Então, que governe bem a sua própria casa, né? Porque se ela governar bem a sua casa, governará a casa de Deus. Criando os filhos sobre disciplina, ou seja, com ordem. Uma pessoa que cria seus filhos na desordem, não governará bem a casa do Senhor. Com todo o respeito. Então o respeito é tudo. Quando alguém perde o respeito, esse alguém perde tudo. O líder cristão, ele deve respeitar e se fazer respeitado. Ele não pode permitir que alguém pegue e jogue o nome dele na lama. Não, ele tem que se fazer respeitado. Ele tem que ter moral. E isso começa em casa. Pois se alguém não governa a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aí diz assim, que o líder não pode ser neófito. O que é neófito? Ou seja, novo. Novo no entendimento. É aquela pessoa muito emocional, que quer fazer tudo que dá na telha, que é poeta demais, poesia demais. A obra, ele é novo, é uma criança. Então o líder não pode ser assim. Se você é novo na fé, você tem que pedir a Deus maturidade. Peça a Deus maturidade. Deus me dá maturidade em nome de Jesus. E Ele dá. Não neófito, ou seja, não é besta, menino. Não pode ser menino. Líder tem que ser líder. Ele tem que saber, ele não pode se assustar com coisas simples. Ele não pode se escandalizar com coisas simples. Aí diz assim, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O que é isso? Tem gente que é jovem demais, aí assume um cargo na igreja, e esse cargo, ele sobe demais. Eu já vi gente se exaltar e subir, sair da humildade de Deus, por causa virou um diácono. Eu sou um diácono. Eu sou um diácono, saia daqui. Eu sou um diácono. Então ele não tem capacidade de ser diácono. Porque ele não está usando aquele cargo que Deus deu para ser funcionário de Deus, para trabalhar para Deus. Ele está usando como se fosse um posto de comando muito alto, e ele está dando um valor demais a algo que deve dar o valor certo. Presbítero é presbítero, diácono é diácono. Não é que o diácono agora se tornou maior do que um membro. O presbítero está para servir mais do que o diácono. E o pastor tem que servir 10 vezes mais do que um presbítero. Estamos nesse mundo para servir. O maior no reino dos céus é aquele que serve. Então, não pode ser neófito, porque se você der um cargo à pessoa neófita, ela vai subir. Então, temos que pedir a Deus maturidade. Deus me dá maturidade para ouvir o conselho e para ver a crítica. Para ter cargos na igreja, para ser um líder, me dai sabedoria, maturidade.
Semelhantemente, quanto os diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Temos que ser respeitáveis. Dê uma só palavra, não é 2, 3 palavras não. Não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e ganância, ou seja, não ganancioso. Conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Isso é que nós temos que ter. Temos que fazer as coisas para depois não se arrepender. Antes de fazer qualquer coisa, você deve perguntar: será que se eu fizer isso eu vou me arrepender depois? Porque precisamos, como líder cristão, ter a consciência limpa. E mesmo que alguém venha te acuse ou te fale contra você, você diz: eu não sou assim, não fiz isso. E não é desse jeito. É desse outro jeito. Não é assim, é desse jeito. Eu tenho a minha consciência limpa. Isso é maravilhoso, né? Então seja um bom líder cristão. Seja abençoado, brilhe. Em nome